Bom dia, meninas. Alegria muito grande estar aqui novamente, né? Não só pela conferência, mas por estar aqui nessa igreja, que eu não sei quantas das que estão aqui hoje da nossa igreja presbiteriana de Ponta da Areia sabem, mas essa igreja, a Igreja de Caraí, é a igreja mãe da nossa igreja, né? Nós fomos plantados, a nossa congregação, Ponto de Pregação, foi plantado por essa igreja na época do pastor João Paulo, né? Então, é uma alegria estar aqui, rever irmãos de tantos anos, né? E ver também as jovens da atual igreja presbiteriana de Ponta da Areia e quantos jovens aqui também em Caraí, né? Que delícia, né? Que presente dos céus. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu prezo muito, né? Que é o discipulado entre irmãs, né? Nós vamos falar sobre ser mestra do bem, nós vamos ver o que isso significa, nós vamos ver qual é o chamado do Senhor para nós. E já quero dizer para você o seguinte, antes de começar falando, que não pense que essa palestra é só para as vovozinhas como eu. Embora mestras do bem ali em Tito esteja se referindo às mulheres mais velhas, idosas, toda mulher é mais idosa do que alguém, né? Toda mulher é mais velha do que alguém. Então, esse chamado é para todas nós. Você tenha 15 anos, 16, você vai estar ajudando, você vai estar orientando, você vai estar sendo exemplo de vida para uma de 12, para uma de 15, né? E assim sucessivamente. E também quero falar para aquelas que são jovens, aprenderem a olhar para as mais velhas como alguém que pode lhe ser de grande ajuda. Tá? Então, a gente vai falar sobre essas duas perspectivas hoje. E hoje nós estamos numa situação, como igreja no mundo, uma situação bem diferente da que nós que fomos criados na igreja vivíamos, né? Antigamente se chegava 1, 2 membros, né, a cada semestre, né? Uma família que se mudava de algum lugar. Hoje, por causa da internet, muita gente tem descoberto a fé reformada e tem chegado às nossas igrejas ávidos. Tem chegado às nossas igrejas não só ávidos de conhecer a fé, mas com uma vida muito difícil anterior. Vindo de famílias não crentes, com conceitos muito distorcidos, né? Então, hoje, mais do que nunca, ser mestra do bem, né, discipularmos umas às outras, vivermos juntas o Evangelho de Cristo é importante no seio das nossas igrejas, né? E quando você está falando de mulheres, né, e a gente vai pensar na nossa vocação primeira, né, o nosso chamado primeiro, que é sermos esposas, né, que o texto de Tito fala, de Paulo a Tito, esposas, mães e donas de casa, né? É um trabalho árduo, é um trabalho pesado e é um trabalho que não tem formação, né? Você não vai para uma escola aprender a ser uma boa mãe, né? Essa escola é aqui. Essa escola é em casa, né? É no nosso meio, né? Então, Deus, ele não nos deixou desamparadas. Ele não nos deu ordens para sermos boas mães, boas esposas e boas donas de casa e vai lá, dá teu jeito, né? Ele proveu na sua soberania instrumentos para nós aprendermos como exercer o chamado e a vocação de Deus para a sua glória. Então, além de diversas instruções na Escritura, porque tudo vem dela, né? Além de diversas instruções que temos ali, temos hoje livros, blogs, palestras no YouTube, pregadores no YouTube, né? Hoje a gente é a geração que tem menos desculpa de viver uma vida cristã mequetrefe. Somos a geração que menos desculpa tem. Porque a gente tem muito acesso a muita coisa boa. Eu lembro do tempo que a gente não tinha livros bons em português. Que alguém trazia do exterior e a gente ficava, tomara que alguém traduza, tomara que alguém traduza. Hoje tem livro bom à vontade para nós, né? Mas Deus, além desses meios, Ele também proveu para nós, mulheres, na igreja local, para serem aquelas que vão nos ajudar, que vão nos instruir. Abre comigo aí a sua Bíblia em Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, de 3 a 5. O texto diz assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de
Olha o objetivo aí. Qual é o objetivo delas serem mestras? Instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. E essas mulheres descritas aqui, essas mulheres estão em falta nas nossas igrejas. Eu sei que não é a situação desta igreja, mas é a situação de muitas igrejas hoje. Não existem mulheres mais velhas que possam ajudar as mais novas, porque essas mulheres mais velhas estão muito preocupadas consigo mesmas. Muitas mulheres mais velhas, muitas mulheres da minha geração, da minha idade, que hoje deveriam ser mestras do bem, são feministas. Estão dizendo para as mulheres que têm filhos, né, Paulinha? Você é louca? O que você está fazendo da sua vida? Essas são as mulheres da minha idade. Enquanto as mais jovens muitas vezes têm entendido o chamado de Deus para ela e as mais velhas estão atrapalhando. Outras simplesmente já se acham cansadas demais porque já trabalharam, já criaram os filhos, né? Já estão se aposentando. Então, eu sei que essas mulheres estão em falta. Eu sei disso. Por isso é que nós temos que nos dispor. Então, você que é uma mulher crente, você que é uma mulher temente ao Senhor, você que já criou seus filhos, você tem um chamado de continuar instruindo, você que já instruiu as suas filhas e os seus filhos, continuarem instruindo os jovens que estão ao seu redor. É claro que para isso você precisa conhecer o Evangelho, né? Foi falado aqui já várias vezes, né? Primeiro conhecer a Cristo, porque sem isso vira um clube social, né? Primeiro conhecer a Cristo e depois andar junto, instruindo naquilo que a palavra de Deus nos fala. Então, muitas mulheres falam para mim, eu não tenho o seu dom de falar em público, então eu não posso ser uma mestra do bem. Mas essa mestra aqui não é necessariamente a que está dando uma palestra, uma aula de escola dominical para as mulheres, ou escrevendo um livro, ou escrevendo um blog. Não. Você não precisa ter um curso de teologia avançado para isso. Você precisa conhecer o Senhor, você precisa conhecer a palavra dele, né? E você precisa colocar a sua vida à disposição. A gente vai falar mais um pouquinho disso na segunda palestra, quando nós vamos falar sobre hospitalidade. Você tem que colocar a sua vida à disposição. Eu conheço muitas mulheres que dizem assim, eu deixei tudo para cuidar da minha família, mas eu não vejo a hora de meus filhos casarem e eu voltar para a minha carreira. Eu ouço muito isso. Não tem nada de errado nisso. Mas dificilmente eu ouço alguém dizer para mim, agora que meus filhos estão criados, eu quero trabalhar mais na igreja. Agora que meus filhos estão criados, eu vou conversar com o pastor, vamos fazer um grupo de discipulado para as recém-chegadas aqui em casa. Agora que meus filhos estão criados, eu tenho mais tempo de servir a Cristo. Né? Então, a gente precisa corrigir aí a nossa perspectiva, muitas vezes, sabendo que Deus nos deu dons que precisam ser colocados em prática. Carolyn Mahoney, no livro As 7 Virtudes da Mulher, diz assim sobre as mulheres mais velhas. Os anos lhe trouxeram muito conhecimento e clareza acerca das coisas. E você tem papel significativo a desempenhar na igreja. Você já descobriu os segredos da sabedoria do alto em relação ao marido, aos filhos e à casa, que podem ajudar mulheres mais jovens a poupar muita preocupação e trabalho desnecessário. Esses dias eu conversava com alguém, que eu já não me lembro quem, a gente rindo e brincando com coisas que o marido faz. Sabe aquele negócio de cortar o pão em cima da pia, né? Tem prato, né, gente? Tem prato. Mas homem não corta em cima do prato, ele corta andando, né? Espalhando migalhas. Enfim. E aí, eu e alguém falando disso, dando risada, né? Como é que o meu marido é igual ao seu? Parece que são todos iguais, né? E eu dizia a ela, parabéns, você é casada com um homem, né? Sorte a sua. E ela disse assim para mim, e o que você faz numa hora dessa?
porque eu fico brava, eu reclamo, eu falo, ô amiga, eu tenho 34 anos de casada, né? Se eu for brigar cada migalha de pão, eu não vou fazer mais nada da minha vida. Então, algumas coisas, aí ela brincou comigo, ela falou, não consigo. Um dia eu chego lá, acho que eu sou jovem demais, né? Vocês foram aprendendo, à medida que o tempo passava, que tem certas brigas que são inúteis ser compradas. Né? Como a Paula falou, a gente está sempre certo, não é verdade? Os nossos planos são sempre melhores. Nunca a ideia do marido é melhor. E quando você é jovem, a sua maior vontade é o quê? Colocar a sua vontade acima. E aí você passa anos e anos brincando de cabo de guerra, né? Até que você entende. Que bobagem, deixa ele fazer do jeito que ele quer. Né? Então, é essa sabedoria vivencial e bíblica, porque mulheres mais velhas, que não têm a perspectiva bíblica, vão se separar quando os filhos vão embora de casa, né? Que nós precisamos ter à disposição das mais jovens. Né? É essa sabedoria aqui que a Carolina Haney está falando. Os anos e a sabedoria do alto te deram condições de ajudar. E nós temos, como eu falei, uma geração chegando para nós muito destruída. E vai piorar. Vai piorar muito. É só você olhar como as crianças de hoje estão sendo criadas. Você imagina essas crianças de hoje, né, que só fazem o que querem, né, que são as donas do mundo, quando elas são colocadas no mundo de verdade, né? Quando elas são colocadas no casamento, por exemplo. Então, vai piorar muito. A Susan Hunt, no livro A Graça que Vem do Lar, ela diz assim, pelo que tenho visto, há muitos pais confusos quanto aos seus papéis, porque nunca foram bem cuidados, ou pior, foram cuidados destrutivamente. Muitos vêm de lares desfeitos. Muitas moças fazem parte da primeira geração de cristãos na família. Gente, vocês não têm ideia do quanto isso é verdade. E do quanto você abrir a sua casa para uma jovem, um jovem casal, olhar como a esposa serve alegremente ao marido e como o marido honra uma mulher em coisas simples, o quanto isso tem peso na vida dessas jovens, sem você dizer nada. Sem você abrir um texto bíblico. Mas só a dinâmica familiar de jovens que nunca viveram com papai e mamãe dentro de casa, nunca, não sabem o que é. O quanto isso é essencial para eles. E a Susan Hunt continua falando, parece-me que há uma fragilidade e imaturidade com essa geração de pais que é efeito colateral do feminismo. O caminho está esquecido porque Deus está esquecido. Contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim, citando lá, né, o texto de Jeremias, queimando incenso aos ídolos, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas para que andassem por veredas aterradas. Então, como a Susan Hunt diz, né, faz parte da nossa herança pactual ensinar as moças. Faz parte desse passar a tocha, né, da igreja para a geração futura, ensinar as nossas moças com a nossa vida. Né? E o que tem acontecido conosco? Ultimamente, nós temos recorrido aos peritos da nossa geração com perguntas sobre casamento, criação de filhos, feminilidade. A gente tem recorrido aos doutores. Não tenho nada contra doutores, desde que eles não contradigam a Bíblia. Os doutores são ótimos, desde que eles não falem diferente do que a Bíblia fala. Então, nós temos uma geração de moças que elas são pastoreadas e guiadas pelo Instagram. Vocês sabiam disso? Você que é uma senhora mais velha, que não usa tanto o Instagram assim, que só vai lá de vez em quando para fazer um negocinho ou outro, nós estamos vivendo uma geração de moças que elas são guiadas quanto ao que elas devem comer, quanto ao que elas devem vestir. As moças da igreja não vão mais olhar as senhoras recatadas das suas igrejas para aprender como se vestir com beleza e modéstia. Elas vão olhar para o Instagram. Nós temos uma geração de moças que têm sido pastoreadas em temas tão importantes como criação de filhos, casamento, modéstia, dinheiro, sei lá o quê, pelo coach
da hora, do momento, né? Então, esse trabalho urge. Esse ensino dessa mulher mais velha para a mulher mais jovem, ele pode ser formal ou informal, né? Então, em primeiro lugar, ele pode ser isso aqui que a gente está fazendo agora, né? Estudando para ser a mulher que Deus exige de nós. Então, isso que a gente está fazendo aqui é de grande valia. Eu achei uma graça quando Matthew Henry fala sobre esse texto, dizendo que as mulheres têm mais acesso ao coração das mulheres para falar de assuntos de mulheres do que os próprios ministros do Evangelho. Eu falei, como a gente é coração duro, né? Como a mulher é coração duro. Né? Porque se vem um pastor falar que você tem que ser submissa ao seu marido, você vai falar. Não é seu lugar de fala. Né? Você não sabe o que você está falando, você nunca precisou ser submissa à sua esposa, né? Mas quando vem uma outra mulher falar isso, aí a gente acalma o coração, né? Isso mostra o nosso pecado. Mas isso é verdade. Né? Nós temos mais facilidade de ouvir alguém que está passando pelo mesmo que nós. Então, instrução na palavra de Deus aqui é extremamente importante, mas não é só isso. Nós precisamos mais do que isso. Por quê? Porque a instrução mesmo vem do púlpito. Se você nunca tiver uma conferência de mulheres, mas você tiver um púlpito forte, você está instruído na palavra de Deus quanto à sua vocação e à sua obrigação e o seu chamado, né? Então não é só o ensino formal, mas o ensino informal também, ensinar com a sua vida. E eu quero ler para você um trechinho de Elizabeth Elliot, citada no livro As 7 Virtudes da Mulher. Ela diz assim: seria muito difícil às mulheres mais jovens saber que pouca gente lhe dará ouvidos quando não souberem o que fazer com um marido desinteressado, ou com um Chester de 5 quilos na pia, ou com uma ferinha de 2 anos de idade. É pouco provável que Paulo estivesse em mente aulas, seminários ou livros quando mencionou ensinar as mais jovens. É pouco provável que ele pensasse nisso. Mas é mais provável que ele pensasse em algo mano a mano, né? Uma ao lado da outra, caminhando junta. Ele referia-se a algo mais simples, a exemplos do dia a dia, a disposição de deixar as próprias ocupações para orar com uma mãe ansiosa, caminhar com ela pela via dolorosa, com toda a paciência, abnegação e amabilidade que isso existe, e mostrar-lhe, na mesmice de segunda a sábado, como ter um coração sereno. Vocês já ficaram mais velhas, que já criaram os filhos? Você tem se lembrado do que é ter criança pequena em casa? Eu tenho me lembrado dessa semana, né, Thalita? Meu filho e minha nora estão lá em casa por 2 semanas porque estão em obra. Eu falei, Senhor! Com 2 só. Senhor, eu tinha esquecido. Eu realmente esquecia. Né, o perrengue que é, a dificuldade que é, o trabalho, e passava o tempo e eu não conseguia recolher as fraldas que estavam ali no chão. É difícil. Será que nós mais velhas nos lembramos disso? E tiramos um tempo para orar com uma mãe aflita? Né? Eu lembro que de vez em quando tem uma moça da nossa igreja, ela está até aqui, eu não vou falar o nome dela, porque ela vai ficar com vergonha, mas tem uma moça da nossa igreja que de vez em quando termina o culto, ela está no berçário chorando. Aí eu vou lá e falo, o que foi? Ela diz, tá tão difícil. Ela tem 3. Tá muito difícil. Acho que nunca vou conseguir assistir um culto, eles não me obedecem. E a gente fala, continua, é assim mesmo, né? Esse é o nosso papel como mulheres mais velhas. E aí a Elizabeth Elliot continua. Essas lições seriam mais eficazes se dadas no momento em que ela estiver embalando um bebê, costurando uma roupa, preparando um jantar ou limpando a geladeira. Por meio de exemplos assim, a mulher jovem, seja casada ou solteira, pode vislumbrar o ministério de misericórdia e a glória do caráter feminino. Nós precisamos ensinar as mais jovens que o que elas estão fazendo é glorioso, porque elas têm o mundo inteiro dizendo para elas que não é. Elas têm o mundo inteiro dizendo para elas que elas estão afundando a vida delas numa pilha de fraldas. Então, as mulheres mais velhas é que são aquela bandeirinha de esperança para elas, sabe? Sabe aquele oásisinho no deserto? Quando ela ouviu 20 vezes
Você está grávida de novo? Você é louca? Você vai ter mais filho? E a sua carreira? E aí ela vê um oásisinho que ela corre ali para buscar uma água fresca e voltar para o bombardeio diário, né? Então, nós somos chamadas como mulher mais velha, eu vou falar um pouquinho desses 3 pontos, a instruir as mais novas em como elas devem amar o seu marido, como elas devem amar os seus filhos e como elas devem ser boas donas de casa. Isso é uma ordem, viu, meninas? Isso é uma ordem. Não deixa lodo na pia, não. Você precisa ser uma boa dona de casa. Tira o lodo. Então, instrua as mais jovens a amarem seus maridos. E aí a gente vai aprender lá, contexto de Provérbios 12, verso 4, que diz: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão em seus ossos. Talvez a maior demonstração de amor que uma mulher possa dar ao seu marido, sabe qual é? O respeito. Mulheres mais velhas, ensinem as mais novas a respeitar os seus maridos, respeitando os seus. Então, averigue o seu tipo de relacionamento com o seu marido. Né? Se você é aquela esposa que corrige ele o tempo todo, que dá fora nele o tempo todo, que briga com ele o tempo todo na frente de todo mundo. As mulheres mais novas estão assim, ó, olhando para você, esperando para ver como você lida com essas situações. E não é fácil para uma jovem recém-casada aprender a respeitar o marido. Eu sempre brinco com as meninas, né? Até ontem ele era seu amigo de UMP, seu colega, que um dava um pescotapa no outro, né? Davam risada junto. Agora ele virou autoridade sobre você de ontem para hoje, né? Então é difícil. Nós precisamos ajudá-las com isso. Lá no texto de Efésios 5:33 diz assim: não obstante cada um de vós de per si, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Sabe o que significa a palavra respeito? Sentir ou demonstrar honra e estima. Considerar, tratar com deferência ou cortesia. Mostrar consideração. E aí esse é um chamado para nós todas, né? Principalmente nós mais velhas. Mas é um chamado também para as mais novas. Nancy Wilson, no seu livro Fruto de Suas Mãos, ela diz assim: é frequente que as esposas que desrespeitam seus maridos são as mesmas que reclamam da falta de liderança que vem neles. Se ao menos elas pudessem ver a importância do respeito ao esposo, respeito os equipa e encoraja. Gente, quem precisa de amor, de coraçãozinho de jantar romântico, é a gente. Por isso que lá em Efésios a palavra de Deus fala: maridos, amem. Eles não precisam de jantar romântico, eles precisam de respeito. Se você nunca fizer um jantar romântico para ele, mas você não for uma oposição a ele o tempo todo, mas você não for aquela mulher que Provérbios fala que é rixosa, que só abre a boca para reclamar. Gata, deixa eu te falar uma coisa. Aquilo que tu tá reclamando tem uma fila de 10 querendo. Então não seja boba. Equipa o teu marido com respeito. Porque lá fora tem assim de mulheres que respeitam o teu marido e que o tratam com deferência e que dão a melhor parte para ele e que cedem a ele, né? E aí quando nós não fazemos isso, o que a gente está fazendo? A gente está abrindo ocasião ao pecado mesmo. E eu não estou falando de adultério, não. Eu estou falando dele se sentir bem por ser respeitado por uma mulher que nem a dele. Que coisa terrível, né? Então, precisamos ensinar isso às nossas jovens. Mulheres mais velhas, instruam as mais novas a amarem seus filhos. E esse é um ponto tão importante. Por quê? Porque junto com a maternidade instagramável, de lindas fotos, né, de músicas belíssimas. Esses dias a gente estava falando: você viu aquele vídeo do casamento tal? Eu vi, mas eu vi sem a música. Eu falei: então tu não viu. Porque quando...
Já viram isso? Uma coisa é você assistir um vídeo, outra coisa é você botar a música no vídeo. Aí é lágrima, certeza, né? Muitas mães estão partindo para a maternidade com essa perspectiva e esperança, né? De que é a coisa mais linda do mundo, de que vai ser um relacionamento maravilhoso, perfeito, que é, mas elas não sabem o lado negro da força. Elas esquecem, né, que aquele serzinho ali, lindo, cheiroso, fofusco, é podre, nasceu no pecado e vai mostrar suas garras bem rapidamente. Né? De vez em quando tem uma mãe lá na igreja que fala: cadê meu bebê? Levaram meu bebê, deixaram um ser extraterrestre aqui nesse corpo. Né? Então, juntamente com a maternidade, vem problemas reais, vem desânimo real, vem trabalho árduo real, gente. Lembra da mulher de Provérbios 31? Que era a mulher que nem tinha amanhecido, ela estava de pé, dessa parte eu não gosto, mas à noite a sua lâmpada estava acesa quando as outras se apagavam. Ela ainda estava trabalhando. E quando você tem filhos pequenos, esse trabalho é inacabável. Inacabável. Agora eu estou vivendo uma fase que todos os meus filhos já se casaram, né? Então eu curto cada um desses momentos. De acordar um dia pela manhã, olhar para minha cozinha e falar: nossa, ela está do mesmo jeito que eu deixei ontem. Vai chegar esse dia, mulheres. Vai chegar. Mas para esse dia chegar, é porque a gente gosta da glória, não gosta do trajeto para ela, né? Para esse dia chegar, tem muita pilha de louça para lavar. Tem muita comida para fazer. Você não pode querer o descanso antes do trabalho. Isso não é bíblico. 6 dias trabalharás. O descanso é só no 7º, né? Tem muito trabalho primeiro. Tem muito trabalho árduo. Então, as moças da sua igreja, mulheres mais velhas, estão virando noite com criança doente, né? Estão virando noite pensando no que fazer com aquela criança pirracenta. Estão no meio de uma consulta, de outra, vai para o pronto-socorro, volta do pronto-socorro, é vômito, é diarreia, é pirraça de novo. E só por causa do evangelho, só por causa de Cristo, só por causa de entender o que significa maternidade na Bíblia, é que nós vamos poder responder piedosamente essas questões. Porque senão a gente vai surtar. Eu vou ler para vocês o que Richard Baxter fala aqui. Eu estava lendo ontem para a Thalita, eu falei: esse aqui conhecia o trabalho de uma mulher. Esse aqui sabia como é difícil, né? E é só por causa do evangelho é que nós vamos poder oferecer uma visão gloriosa da maternidade para essas mulheres. Porque senão a gente vai falar igual o mundo fala: taca na creche, vai viver tua vida. Para que se aperrear com essas questões? Deixa lá e vai viver sua vida. A Gloria Furman, no livro Sem Tempo para Deus, ela diz assim: quando eu vejo a maternidade não como um dom de Deus para me fazer santa, mas sim como uma função com tarefas que ficam no meu caminho, estou deixando de ver um dos meios ordenados por Deus de crescimento espiritual na minha vida. Não apenas isso, mas estou deixando de desfrutar Deus. Meninas, o trabalho que os seus filhos dão a você não são um trabalho que te atrapalham de fazer alguma coisa. Esse é o seu trabalho agora. Tem um livro da filha do Dr. Joel Bick que se chama Como Me Sentir Produtiva como Mãe. Leiam esse livro, é um livretinho. E ela fala exatamente disso. Ela diz assim: mamãe, você pode ter uma lista de tarefas para amanhã, como limpar a tua geladeira, faxinar o teu banheiro, ir ao médico, uma lista de tarefas justas. Mas se o seu filho amanheceu com febre, a coisa mais importante que você tem que fazer hoje é botar ele no colo. E não ficar: ai, tomara que ele melhore, que eu tenho que limpar minha geladeira. Ai, melhora, menino, fica aí um pouquinho, deixa lá limpar minha geladeira. E o menino chora e você fica aperreada porque você não vai dar conta, porque tá na tua agenda, porque você tem que fazer. Relaxa. Deixa a pia, deixa o lodo. Semana que vem tu tira o lodo. Mas essa é a hora de você pegar tua criança no colo, de tratar dela, de levar ela ao médico. Isso não está te atrapalhando. Não está atrapalhando a tua agenda. É isso que você tem que fazer agora, né? E essa é uma função
difícil para quem tem filhos pequenos. Eu lembro que quando eu tinha os meus 4 pequenos e eles eram muito seguidinhos de idade, eu morava longe da minha mãe. Várias vezes eu ligava para ela e falava: mãe, eu não vou conseguir, não vou dar conta. Tinha dia que chorava os 4 e eu sentava no chão e chorava junto. Porque eu falava: eu não sei mais o que fazer. Eu realmente não sei o que fazer. E a minha mãe dizia sempre a mesma coisa para mim: fica firme, minha filha, continua, é assim mesmo. Continua obedecendo a palavra de Deus. Um dia os frutos vão vir. As mais novas precisam ouvir isso, mulheres mais velhas. Elas sabem de tudo isso, as informações estão todas aqui. Mas elas precisam ser lembradas das grandes verdades do Evangelho enquanto elas estão lidando com esses problemas. Olha o que Richard Baxter escreveu. As mulheres, em especial, já devem esperar tanto sofrimento no casamento que, se Deus não tivesse posto nelas uma inclinação natural para isso, um amor tão forte por seus filhos enquanto as torna pacientes sobre os problemas mais irritantes, o mundo há muito já teria chegado ao fim. Vê bem. Os enjoos da gravidez, as dores para dar à luz, colocando suas próprias vidas em risco, os problemas tediosos dia e noite que têm com seus filhos na amamentação e infância, além da sujeição a seus maridos, o cuidado contínuo dos assuntos familiares, sendo forçadas a consumir suas vidas em uma infinidade de assuntos pequenos e problemáticos. Sabe quando o gás acabou na hora de fazer o almoço e tua filha tá: pula amarelinha comigo, pula amarelinha comigo, pula amarelinha comigo. Eu tenho que terminar o almoço e aí o bebê chora, a mais velha puxa o cabelo da mais nova. É isso todo dia, o dia inteiro. Mulheres mais velhas que não lembram mais disso. É isso o dia inteiro. E aí Richard Baxter fala: tudo isso e muito mais dissuadiria totalmente o sexo feminino do casamento e de ter filhos se a própria natureza não as tivesse inclinado para isso. É porque Deus faz tudo perfeito. Porque ao mesmo tempo que você chora e diz que não aguenta mais, que aquele dia foi terrível, quando as crianças dormem, tu vai fazer o quê? Ver foto de criança. Você vai conversar com o marido sobre as crianças. A gracinha que fez, né? O que aprendeu a escrever. Deus nos inclinou para isso, né? Gente, é por isso que bebê é tão lindo e fofinho. Você já pensou uma criatura que só grita, que só faz cocô, só vaza xixi, só vomita? Se fosse um trem feio, a semana estava extinta. Por isso que eles são apaixonantes. Deus sabe o que faz. Mulheres mais velhas, esse é o problema que elas estão lidando. De vez em quando eu pergunto para as meninas lá da igreja: o que eu posso fazer para te ajudar? E elas falam: fica uma tarde com essa criança para mim, para eu tomar um café. Aí lá na nossa igreja a gente instituiu o chá sem bebê. Não tem chá de bebê? A gente faz o chá sem bebê, proibido entrar criança. Vão só as mães e os pais ficam. E elas conseguem conversar. Porque mãe não conversa, né? Mãe solta frases isoladas a cada 20 minutos, enquanto as crianças interrompem, né? Então, como é que nós mais velhas podemos dar refrigério para as mais jovens? Será que você já se dispôs a ficar com os filhos de uma irmã da igreja para ela ir jantar com o marido uma noite só, no ano? No ano. Uma vez no ano. Você que é mulher solteira, você está de olho. Tá aí um bom ministério para a igreja, né? Agendar as saídas dos casais com as mulheres mais velhas e as solteiras, né? Bom ministério. Porque é necessário. É necessário. Elas precisam, gente. Muitas vezes elas estão se afogando em tanto trabalho e em tanta falta de perspectiva no futuro que precisa de uma mulher mais velha chegar para ela e dizer: ei, você está criando uma alma eterna. Você está cuidando de alguém que é a imagem de Deus, né? E isso vai fazer com que ela lance os seus olhos para a eternidade. Então nós precisamos ajudar as mulheres mais novas a entender o peso e a preciosidade da maternidade. E aí nós vamos entender que o ensino dessa mulher mais velha para a mulher mais nova não é apenas para facilitar a vida delas, mas é para que ela possa desenvolver o seu ministério de mãe com louvor,
para a glória de Deus. Não é só para você dizer para ela como é mais fácil. Eu não sei se você, mais velha, já se pegou olhando uma jovem fazendo alguma coisa com o bebê e você fica assim... Nossa, eu fazia isso em 2 tempos, um pé na frente e outro atrás. E ela tem todo um processo complicado, difícil. Mas você já sabe que você podia fazer isso mais fácil. Por que você não fala? Porque elas não querem ouvir. A gente vai falar isso no final. Mas nós temos experiência, nós já criamos filhos. Nós sabemos como fazer tarefas mais rápido. Mas não é só sobre isso. É para que elas, em meio a tantos desafios que o casamento e a maternidade trazem, não naufraguem na fé. É para que elas aprendam a encaminhar os filhos delas a Deus, para assim contribuir com o reino de Deus na terra. E aí, nós vamos também precisar ensinar essas jovens a serem boas donas de casa, fazer oficina, né? Ensinar como cozinhar, porque hoje as meninas têm orgulho de dizer que elas não sabem nem fritar um ovo, né? Como se isso fosse uma coisa boa, mas não é. E a culpa é nossa, porque as nossas filhas estão sendo lançadas ao casamento sem a mínima instrução, e a gente está errada, porque a nossa filha tem que saber fazer as coisas de casa, mesmo que ela tenha uma condição boa, que ela possa pagar alguém para fazer para ela, ela tem que saber fazer. Tudo se torna muito mais difícil. E a vida de dona de casa é uma vida dura, é uma vida difícil, são trabalhos repetitivos, são trabalhos que se você não disser chega, eu vou dormir, você não dorme, você vira 24 horas trabalhando. Mas, como diz Nancy Wilson, no seu livro Fruto de Suas Mãos, trabalhar duro é bom para nós. Isso nos fortalece e edifica o nosso caráter, viu, mãe? Quando você estiver trabalhando muito, você estiver muito cansado e você ainda tiver mais um tanto para fazer, lembra que trabalho duro é bom e edifica o nosso caráter. A preguiça é um mal não somente destrutivo, mas que também se faz acompanhar por outros pecados, né? E outra coisa que nós precisamos ensinar às mais jovens, a não se tornarem amargas na lida diária, porque isso é muito fácil. É muito fácil a gente passar o dia todo trabalhando com as coisas da casa. Quando o marido chega, a gente está tão exausta, a gente está tão brava. E aí ele chega para cortar o pão fora do prato, né? E a gente parte para a briga. É muito fácil a gente se tornar irritável, a gente se tornar a mulher rixosa. E como é que a gente pode fazer isso? Sendo assim, como é que a gente pode ensinar? Sendo essa mulher. Para que as mais jovens olhem para você e falem, poxa, mas ela não ficou irritada com isso. Né? Poxa, ela não deu um ataque por causa disso. Ela se conteve. Precisamos aprender a fazer isso. E outra lição preciosa que nós temos que ensinar para as nossas mamães e donas de casa. O trabalho de casa, limpar e cuidar de uma casa, é um trabalho que não é um fim em si mesmo. Ele é para servir. E é a Cristo que nós estamos servindo no desempenho da nossa vocação. Essa é a parte espiritual. A parte prática é: limpe a sua casa para que ela seja suja novamente. Não limpe a sua casa para que ela fique limpa, porque senão você vai ser frustrada todos os dias. Limpe a sua casa, quando você acabar de limpar, você pense, agora eles podem começar a sujar de novo. Agora a casa está pronta para começar a ser suja novamente. Né? Agora, as mulheres mais velhas, como eu falei, precisam praticar essas virtudes descritas. Você só pode ser exemplo, né, se você praticar aquilo que Paulo disse a Tito. Né? Então, elas devem ouvir e aprender das suas obrigações pela palavra. Então, essa mulher,
ela precisa ter uma decência piedosa no decoro ao se vestir, nos movimentos, na aparência, no falar, na sua conduta. Elas devem ser mulheres não dadas ao muito vinho, que não sejam fofoqueiras. Aliás, o livro A Língua é Fogo, que fala sobre isso, tem lá fora se vocês quiserem, né? Elas não devem ser fofoqueiras. Elas precisam... Você sabe que às vezes a maior tristeza que me dá é quando eu aconselho alguma moça que me procura no Instagram e eu digo assim: procura uma mulher mais velha da sua igreja. E ela fala: Deus me livre. Porque se eu for conversar com uma mulher da minha igreja, primeiro que ela vai me dar os conselhos mais estapafúrdios e segundo que elas vão contar para todo mundo. Vergonha para nós. Vergonha para nós. Então nós, como mulheres mais velhas, precisamos ajustar também a nossa caminhada à palavra de Deus, para que nós possamos ser exemplos. Salmo 92, a partir do verso 12, diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na sua velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor para anunciar que o Senhor é reto. Então talvez a gente não tenha mais a mesma força que a gente tinha, mas a gente ainda tem forças para viver o evangelho com integridade, viver a vida cristã, a vida familiar com integridade e mostrar isso para as mais jovens, né? É muito triste quando você vê uma mulher mais velha que não se porta como uma mulher mais velha, né? Não é feio? Quando você vê uma mulher mais velha que quer se vestir igual uma garotinha, né? É feio, né? Não condiz. Sabe aquela mulher que está de costas, você pensa que ela tem 15, quando ela vira ela tem 50? Você leva um susto, né? Agora você imagina isso com as atitudes, com o teu viver. Porque quando você vai buscar uma mulher mais velha, o que você espera? Encontrar o quê? Sabedoria nos cabelos brancos. Você espera encontrar, né, um caminho aplanado pela escritura. E quando você não encontra, isso é muito triste. Agora, tem um motivo muito forte pelo qual essas ordens devem ser obedecidas, que é o finalzinho ali do trecho que nós lemos de Tito, capítulo 2, 3 a 5. É para que a palavra de Deus não seja difamada. Viver a nossa vida familiar desregradamente, a mulher não cumprindo o seu papel, o homem não cumprindo o dele, os filhos não obedecendo aos pais, os pais não corrigindo aos filhos, traz escândalo ao mundo, envergonha o evangelho. Então esse é o motivo principal pelo qual nós devemos viver uma vida santa como mulheres mais velhas e instar com as mais jovens que também vivam de maneira santa. Romanos 2, 24 diz: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Que não seja o nosso caso, né? Que o nome de Deus não seja blasfemado por causa da nossa má conduta em relação à nossa família, ao nosso chamado, à nossa vocação. Agora eu quero partir para esses últimos 15 minutos falando para as mais jovens. Porque conquanto nós tenhamos grandes problemas com as mais velhas, nós temos mulheres mais velhas que não querem saber de instruir, mulheres mais velhas que querem viver só para si, mulheres mais velhas que são feministas. A gente tem muito problema com as mais jovens também. Por quê? Porque as mais jovens não gostam de ouvir as mais velhas. Isso é um problema real. Porque as mais jovens têm blogueiras para instruir elas. Elas não precisam mais da mulher do pastor, nem da mulher dos presbíteros. Ela tem blogueira. Porque as mulheres mais jovens, muitas vezes, são arrogantes e desprezam os conselhos da sogra, da mãe, da avó. Por quê? E hoje em dia, com as mídias sociais, isso tem sido muito mais gritante. Quantas vezes você lembra de quando você era mais nova, você ter corrido para pedir ajuda à sua mãe, para perguntar alguma coisa sobre a febre do bebê? Agora não. Porque agora tem medicina integrativa. Já ouviu falar nisso? Não? Então tu não presta para me dar conselho. Agora tem a neuro, não sei o que lá,
comportamental, neurocompatível, criação neurocompatível. Já ouviu falar nisso? Não? Você não serve para me dar conselho. Porque agora tem os saltos do crescimento. Já ouviu falar nisso? Então tua mãe não pode mais te dar conselho, porque ela nunca estudou sobre alimentação, ou sobre remédios, ou sobre, sei lá o que, óleos essenciais, aterrar, seja lá o que for da moda. Porque cada hora é uma moda diferente. Na minha época também tinha modas, né? Minha gente, fecha o Instagram um pouquinho e vai aprender a criar filhos com aquelas mulheres que têm filhos crentes. O que eu mais vejo no Instagram são mães que seguem e bebem da fonte de outras mães que têm um filho de 5 meses. Como é que uma mulher que tem um filho de 5 meses vai instruir um batalhão de gente? Ela pode até fazer isso quando ela está fazendo na palavra, mas na hora do pega, quem vai saber te dar um conselho é a mulher do teu presbítero, que já criou os dela. É a mulher do teu pastor, é o teu pastor. Então hoje nós vemos meninas seguindo meninas. A gente não vê mais meninas seguindo mulheres mais velhas. Eu lembro que um dia a gente estava num passeio com os jovens da igreja e uma moça linda, 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 colocou uma roupinha bem sexy e botou os ombrinhos aqui, ó, de fora. E aí eu passei por ela e falei: teu ombro é lindo, né? Aí, ó, obrigada. Então tinha que estar guardado, fofa. Levanta essa blusa. Uma jovem da idade dela talvez dissesse: nossa, onde você comprou essa blusa? Vai perguntar para a vovozinha se a tua roupa está decente, amada. Vá perguntar para uma mulher mais velha que você identifica nela preocupação com a modéstia, se a tua roupa está modesta. Não vai perguntar para a tua amiga que se veste igual a você. Tenta fugir daquilo que você está vendo o tempo todo. Né? Falando nisso, né, da gente procurar o conselho dos iguais a nós, eu me lembro do texto lá de 2 Crônicas 10, de 6 a 8, que é quando Roboão assume o reinado e ele pergunta: o que eu vou fazer? Aí ele pergunta aos mais velhos, que tinham sido os anciãos do seu pai, e eles dizem porque tinham ido pedir para que o rei aliviasse o jugo sobre o povo. E aí os anciãos dizem: diminui o jugo. Diminui o jugo. Eles vão te amar se você diminuir o jugo. Aí Roboão não gostou do conselho. E aí o texto disse assim: tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais que se responda a este povo? Eles lhe disseram: se te fizeres benigno com este povo, e lhes agradares, e lhes falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E esses jovens falaram: fala para o povo, o dedo mindinho do meu pai, não, o meu dedo mindinho é maior do que as costas largas do meu pai, de tão poderoso que eu sou, e vocês vão ver só. E qual foi o resultado disso? A divisão do povo. Porque ele ouviu os mais moços. Não é que quem é da tua idade não tem conselho para te dar. Tem, quando ele condiz com a palavra. Não é que as mais velhas sempre vão ter bons conselhos para te dar. Às vezes não, porque não está de acordo com a palavra. Mas você há de concordar comigo que uma mulher mais velha, que tem uma preocupação em seguir aquilo que a palavra de Deus fala, é a pessoa ideal para que você se aconselhe com ela. É a pessoa ideal para que você peça ajuda. E a gente tem essa dificuldade no meio da igreja, de pessoas que não aceitam ser chamadas a atenção por ninguém. E isso é um problema. Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E depois, qual é a ordem que vem? Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Primeiro habite a palavra de Deus, a palavra de Cristo em ti. Depois,
aconselhem-se mutuamente com toda a sabedoria. Então, meninas, não fiquem bravas quando alguém chegar para você e dizer: seu filho não está se comportando bem. Por que a gente fica brava quando alguém vem dizer isso pra gente? Por que a gente não olha, ou quando alguém diz: essa sua roupa não está decente? Por que a gente fica com raiva de quem vem chamar a nossa atenção? Ou você está tratando seu marido muito asperamente? Por que a gente fica com raiva dessas pessoas ao invés de amá-las? Provérbios fala muito isso, né? Que o sábio, ele ama quando ele é repreendido. A gente precisa amar a repreensão. Meninas mais jovens, amem a repreensão. As mais velhas também, amem a repreensão. Né? Quando essa repreensão está de acordo com a palavra de Deus. Mas muitas vezes as mulheres mais jovens têm muita dificuldade. Eu conheço uma jovem muito querida, que tem filhos pequenos, e toda vez, ela foi um tempo da nossa igreja, hoje não é mais, e toda vez que nós nos encontramos e passamos um tempo juntas, toda vez ela me faz uma pergunta: Simone, o que você achou das crianças? No que a gente está exagerando? E no que a gente está sendo frouxo? Me ajuda. Eu acho a coisa mais linda. Toda vez que eu me encontro com essa jovem família, ela me faz essa pergunta. Então eu tenho a oportunidade de dizer: olha, isso aqui eu acho que você está, né? Vai por aqui não, vai por ali. Dá jeito de instruir. Então, além da gente amar a repreensão, a gente deve buscá-la. Tem dúvida? Pergunta, você não nasceu sabendo, principalmente você que veio de um lar que não é temente a Deus. Busca ajuda em mulheres que são tementes a Deus, porque às vezes você pode estar 100% certa de que esse caminho é bom e você pode estar indo para o despenhadeiro sem saber. Então, mulheres jovens, admitam que vocês têm dificuldades. Admitam que vocês precisam amadurecer. Você tem 30, você é mais madura do que quem tem 20. Mas não é mais madura do que quem tem 40. Não tem escola da vida, não tem universidade, não tem pós-graduação que te faça mais sábia do que o tempo, junto com a palavra de Deus. Porque o tempo sem a palavra de Deus vai te tornar mais tola. Mas o tempo, né, os anos de vida, vão fazer de você uma mulher mais velha, sábia. Você já viu o filho falando assim: que boca que a minha mãe tem? Por quê? Porque ele estava achando aquele caminho maravilhoso, estava tudo certo. A mãe diz: não vai por aí, não vai ser bom. Aí ele fica: imagina, vai quebra a cara. Porque a mulher mais velha, ela já viveu, ela já passou por dezenas de situações. Meus filhos dizem que eu sou bruxa. Tu é muito bruxa, mãe. Porque tu fala um negócio, o negócio só... Não é só porque eu já passei pela mesma situação dezenas de vezes. Eu já vi, sabe quando um casal vem se aconselhar? E aí você termina o aconselhamento e você fala: não vai andar. Eu já sei que não vai andar. Logo depois do primeiro aconselhamento, já sabe que não vai andar. Por que eu sei isso? Bola de cristal? Não é porque eu já fiz isso 250 milhões de vezes nos quase 30 anos de ministério que meu marido tem. A experiência dá isso. Então, mulheres mais jovens, admitam, vocês precisam de ajuda. Mulheres mais velhas, admitam que vocês têm dado pouca ajuda. Sejam um exemplo de piedade, sejam um exemplo de boas mães, boas esposas, boas donas de casa. Sejam modestas ao se vestir, sejam modestas ao gastar o dinheiro de vocês, sejam modestas ao falar. Mulher mais velha tem esse problema, né? Vai ficando mais velha e acha que pode falar tudo. Perde os freios. Não pode. Tenha sabedoria, tenha sua língua temperada, as suas palavras temperadas, para que você possa abençoar as mais jovens. E eu quero terminar com aquele texto que eu li da Susan Hunt, né? Das pessoas que têm chegado, que têm sido muito pouco... foram pouco cuidadas e têm tido muita dificuldade, né? Ela termina com uma carta de uma mãe que diz assim: sinto-me tão inadequada como mãe. Minha própria mãe foi uma alcoólatra e concentrada em si mesma.
Ela satisfez muitas de minhas necessidades físicas de ter o que comer e vestir, mas nunca recebi carinho e direção. Ela não me ensinou, é lógico, a viver como uma mulher piedosa. Meu pai era um excelente provedor, mas pouco ficava em casa. Eu me esforcei tanto para agradar aos dois, sempre esperando alcançar o amor deles, que nunca chegou. Agora eu sou uma menina pequena, de 36 anos, perdida, que não tem nenhuma pista de como cuidar de seus próprios filhos. É como montar um quebra-cabeça enorme, sem a figura da tampa da caixa para me orientar de como se faz. Eu sei que não há uma fórmula e nem uma lista de respostas fáceis, mas com certeza alguém que já está mais à frente na estrada de criar filhos poderia pelo menos gritar umas instruções ou me jogar um mapa. Um grito de socorro de uma mãe. E quantas estão assim no nosso meio? E nós, mulheres mais velhas, não estamos dispostas a gastar o nosso tempo para levar essa mãe para tomar um café e para ouvir as queixas e as dúvidas delas, né? Então, eu não sei de quem é a maior responsabilidade, acho que dos mais velhos sempre, né? Então, as moças têm as suas responsabilidades de buscar referências santas e piedosas. Agora, as mulheres mais velhas têm a responsabilidade de ser essa referência, né? Então, que o Senhor nos dê graça, nos ajude. Porque em todo o tempo, enquanto vivemos a nossa vida cristã, nós estamos sendo olhadas e copiadas. Vamos orar? Senhor Deus, nos dá graça para cumprirmos o nosso chamado aqui nesse mundo. E o nosso principal chamado aqui é glorificar ao Senhor no exercício daquilo que o Senhor nos deu, no exercício da nossa vocação. Nos ajuda, Senhor Deus, a ser mestras do bem. Nos ajuda, Senhor Deus, a ter uma vida de santidade. E o Senhor sabe o quanto isso é difícil, mesmo para a mais idosa aqui. Porque nós vamos passar todos os nossos dias lutando para nos parecermos mais com Cristo. Vencendo pecados, lutando contra pecados, descobrindo outros pecados que não sabíamos que tínhamos. Mas, por favor, Senhor, não nos deixe estacionar nessa jornada. Não nos deixe, como mulher mais velha, nos acomodar com o que nós já temos de Cristo, mas que nós queiramos mais de Cristo todos os dias, Senhor. Que nós queiramos olhar para dentro de nós e nos perguntar como podemos nos parecer mais com Cristo. E como podemos, ó Deus, no desempenho da nossa primeira vocação com a nossa família, influenciar aquelas mais jovens. Eu oro também, ó Deus, por essa geração de moças que não tiveram pais crentes, que não viveram num lar firmado na Tua palavra. Que, Senhor Deus, o Senhor ajude essas moças a buscar as referências corretas. Ajude essas moças, Senhor Deus, a olhar para aquelas mais velhas e sábias de suas próprias igrejas e a copiá-las, a pedir conselhos, a pedir para terem suas orelhas puxadas, ao invés de ficarem chateadas quando isso acontecer. Nos dá graça, Senhor Deus, para que assim convivamos, ó Deus, e cresçamos mutuamente para a glória do Senhor, para que o testemunho, ó Deus, de Cristo, através do nosso lar, seja dado, ó Deus. Porque no mundo tão vil em que nós vivemos hoje, o simples fato de nós existirmos como família já é um julgamento sobre esse mundo. O simples fato de nós chegarmos num restaurante com os nossos filhos e estarmos alegres com isso, já é um testemunho. E já é condenação para aqueles que se perdem também. Por isso nós pedimos que o Senhor nos dê graça para vivermos de forma reta nesse mundo, ó Deus. Tanto as mais velhas quanto as mais novas. Que as mulheres mais novas também tenham misericórdia das mais velhas. Queiram ajudá-las nas suas necessidades, nas suas dificuldades, ó Deus. Que não vivamos dentro da nossa igreja em pequenos guetos, mas que, Senhor, na igreja local todas andem juntas, ajudando-se mutuamente, porque o nosso objetivo é um só. Conhecer o Senhor Deus e fazê-lo conhecido, Pai. E viver o Evangelho. E sermos encontrados, ó Deus, com as nossas vestes alvas pelo sangue de Cristo, Pai. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém.